Como não perder dinheiro com e-commerce? Como pagar menos imposto legalmente? E quais são os desafios tributários do e-commerce? Essa é a pauta de hoje do Guia-se Podcast. Você que é empreendedor, gosta de marketing digital, gosta de franquias, fica aqui. Aqui é o seu lugar. Eu vou entregar bastante conteúdo relevante para você. A partir do momento que você viu o que eu estou entregando, se inscreve, porque eu sempre vou entregar conteúdo que vai superar a sua expectativa. Por quê? Porque eu tenho um convidado aqui que são tops. Os caras são fera mesmo. Então fica aqui. Esse é o nosso episódio 47, ou seja, estamos aqui há algum tempo e vamos ficar ainda mais tempo. E eu quero me apresentar, meu nome é José Rubens, eu sou CEO da Guia-se, que é a patrocinadora desse podcast. Então, se você está buscando uma franquia de baixo investimento para operar a partir de casa, de marketing digital, a Guia-se é uma possibilidade. Se está buscando uma agência de marketing digital para o seu negócio, para você lucrar mais, vender mais, projetar ainda mais a sua marca, a Guia-se também pode ser uma opção para você. Nesse caso aqui, a gente tem dois patrocinadores bem especiais também. Um é a Franquia Extranet, que é uma plataforma de gerenciamento de redes de franquia. Então, se você é franqueador, você deve dar uma olhada na Franquia Extranet. E também na Guide, que é uma plataforma para gestão de marketing digital local de redes de franquias ou redes de negócio, que pode ajudar bastante. E vamos lá, hoje o bate-papo é com eles. Jorge Cavalcante Júnior, responsável pela gestão de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais em e-commerce. Vocês vão entender um pouquinho mais. E Luciano Matavelli, também especialista em marketplace. A gente vai falar bastante sobre marketplace aqui, que é meu amigo simplesmente há mais de 35 anos. É isso aí, quase conheci ele no berçário, um pouquinho mais, não. Então, Jorge, muito obrigado por estar aqui. Luciano, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza. Para mim é uma honra estar aqui junto com você. É a segunda vez, né, que a gente está conversando pessoalmente, mas você é uma daquelas pessoas que a gente gosta de graça, porque o tamanho do projeto que você criou, que você trouxe vida, e o propósito que você entrega para outras pessoas para poderem empreender também, sim, e estarem dividindo a mesa com você, é uma coisa que faz todo sentido e a gente gosta disso, né? A grande maioria de nós como empreendedores tivemos o mesmo início, né, com as sim, mesmas dificuldades. Sim. E o que a gente mais gosta depois de um certo caminho que a gente vai passando, poder ensinar outros também para poderem chegar e dividir a mesa aqui com a gente. E é por isso que eu estou aqui e te agradeço demais pela honra. Eu que agradeço. E aí, Lu, obrigado por ter vindo. Como eu já falei, eu que agradeço a oportunidade, né? E o objetivo é o quê? É ajudar realmente, né, as pessoas que estão com alguma dificuldade no negócio. As dificuldades são muitas, são diárias, né? Sim. As mudanças são diárias. Então, nosso propósito, né, é ter um bate-papo aqui para a gente esclarecer algumas dúvidas. É isso aí. E eu já vou deixar de cara o meu presente para eles, que é o meu livro Checklist Minha Franquia. Esse livro ajuda as pessoas a empreenderem e principalmente pessoas que querem empreender com uma franquia. Então, está aqui o seu exemplar, Luciano, está aqui Jorge. Muito e você obrigado. Que quer esse livro, para esse episódio especialmente, se você digitar aqui num comentário desse vídeo, a gente vai fazer um sorteio de um livro, eu vou enviar, inclusive o frete é por minha conta. Que honra, hein? Mas se você já quiser garantir esse livro, fica até o final, porque eu vou dar um presente para vocês. Então você está vendo aí, ó, fica até o final que eu vou dar de presente, vamos falar como que você vai ganhar esse livro aí. E sem mais enrolação, eu fiz umas perguntas no início. Como não perder dinheiro com e-commerce, desafios tributários do e-commerce e como pagar menos imposto legalmente falando, né? Ninguém aqui está falando de sonegação. E esse episódio ele complementa muito um episódio que eu vou deixar no card aqui, que a gente fala sobre e-commerce, como vender. Porque também se você não estiver vendendo e-commerce, não adianta falar de nada tributário. Você precisa primeiro ter a venda, o fator gerador, né? Falando como contador, e aí a gente consegue. Então, você pode ver no card, você pode ver aqui embaixo um episódio sobre e-commerce que eu fiz com 2 franqueados e um parceiro nosso, que é a Nuvem Shop, que é uma das melhores plataformas, não só a melhor, mas a maior plataforma de e-commerce do Brasil. Em pouco tempo ela conquistou aí. Então, vamos lá. Vou começar pelo Jorge. Dá para não perder dinheiro no e-commerce? Com certeza.
Na verdade, não só no e-commerce, né? Em qualquer negócio, desde que você se prepare para aquilo e faça a gestão de uma forma adequada. Sim. Mas dá sim. Mas exige muito o profissionalismo também do empreendedor. Sim. Né? A escolha do parceiro contábil é fundamental. Fundamental. Fundamental desde o início, porque o empreendedor é uma pessoa jurídica, né? Diferente da pessoa física. Então a gente já nasce com um médico ali do nosso lado. Sim. O médico do empresário já começa com o contador, que é onde vai formar a empresa, onde vai poder dar o direcionamento para ele. Então, sem dúvida nenhuma, é um parceiro muito importante. Legal. A gente vai falar também sobre regimes tributários. Aguenta aí, fica aí. Já deixa seu like, porque eu tenho certeza que isso vai poder aumentar a lucratividade do seu e-commerce. Luciano, você já trabalhou com e-commerce, já teve uma plataforma. Quais foram os principais desafios tributários na época que você estava operando mesmo com o negócio? Então, eu tenho uma experiência que foi assim, como que eu vou falar? Foi confortável. Porque antes do e-commerce, na loja física, eu já tive a sorte, né, da vida me trazer um contador excelente que é o Edilson. E ele veio para a gente com a situação, com o regime tributário lucro real. Sim. E hoje, lucro real assusta algumas pessoas. Há 10 anos atrás, quando ele falou lucro real, quase que eu saí correndo. Né? Sai do simples, simples, o nome já dizia, né? Simples, eu vou sair do simples para complicar minha vida. Mas foi ali que eu aprendi o que é trabalhar certo, né? Com todas as fases do negócio certinho, tendo lucro. Sim. O lucro real, ele, como que eu vou falar de uma maneira para também não assustar? Ele dá mais trabalho, mas o resultado é mais assim, mais lógico, como o próprio nome diz, né? Lucro real. Então, na loja física, eu já era do sistema tributário lucro real. Quando eu fui para o e-commerce, para mim foi uma passagem normal, né? Eu sempre aprendi a trabalhar nesse regime. O que eu posso dizer para as pessoas que ainda não estão no lucro real é: aderem ao lucro real, que no começo é um pouquinho, vamos supor, desconfortável para você pegar ficar organizado o que o lucro real exige, mas depois é fácil, depois você dorme mais tranquilo sabendo que não tem nada errado. Você me permite até um adendo aqui do que o Luciano comentou, que o lucro real ele é um pouco mais difícil, mas a gente costuma estar orientando o cliente e tranquilizando, porque o difícil fica mais por conta da contabilidade. A contabilidade precisa ter uma grande equipe, precisa ter sistemas para poder fazer o aproveitamento no lucro real, né? Que é aquilo que a pessoa ali acaba ficando um pouquinho mais preocupada. E para o lado do empreendedor, é a questão da organização. Sim. Só que a organização é para a vida, não é, Zé? Sim. Para tudo a gente tem que ter organização. Né? Então eu tenho que saber qual que é o meu horário de trabalhar, a organização de manter o alimento em casa, a programação dos nossos filhos. Então a organização é para a vida. Então quando você está empreendedor, você já tem que ter o fator organização para poder se dar bem. E a questão do lucro real, que é o trabalho mais complexo, deixa para a contabilidade fazer, que no nosso caso é eu com o Edilson aí, né? Sim. Uma coisa que eu acho que o empreendedor tem, se a gente olhar aquele perfil comportamental do DISC, dominante, influente, estável e conforme, o empreendedor está sempre no dominante e influente. O estável e conforme é o contador, que precisa muitas vezes organizar. Nenhum contador ele vai ser desorganizado. Aliás, se ele estiver vivo, ele é organizado. Mas tem uma coisa que é interessante. O empreendedor ele é muito para frente, vamos fazer, e vai deixando os rabos de desorganização, e aí o contador vem, não, vamos organizar para para trabalhar no lucro real. Mas tem uma coisa que a grande maioria, posso falar? Pode. De contadores não querem trabalhar no lucro real. É verdade isso? É verdade, é verdade. Mesmo com prejuízo do empreendedor? O que acontece, né? A questão do Simples Nacional, por exemplo, ele é muito cultural.
Então, desde o momento que ele veio e quando ele foi criado, ele realmente trazia bastante benefícios. Mas naquele momento do mercado, hoje a gente está num momento diferente. E muitos empresários acostumaram com aquilo, inclusive profissionais da contabilidade também se acostumaram com o Simples Nacional, porque para nós contadores o Simples Nacional também é um pouco mais simples, né? Comparando com o Lucro Real, por exemplo, que tem diversas obrigações acessórias, a chance de dar algo errado numa apuração é muito alta. O Simples Nacional já não tem muito isso, porque o próprio Simples ele já tem um sistema de cálculo que você tem os seus impostos baseados em cima do faturamento. Sim. Então isso para o contador também é mais simples, né? E culturalmente os empresários foram crescendo que você tem que ser simples e segurar o máximo que você der no Simples Nacional. Sim. Mas isso fazia sentido há 10, 15 anos atrás, onde você tinha o seu negócio num bairro, aqui de Indaiatuba, por exemplo, e você atende ali um raio de pessoas, né? Então é possível você controlar ali o seu faturamento e talvez continuar no Simples Nacional, que você pode chegar aí numa média de R$300 mil aí de faturamento mês sem atingir o sublimite. Então isso Sim. era uma realidade do empreendedor com uma loja ali no bairro. Agora quando a gente fala de e-commerce, como é que você controla a venda? A venda para o Brasil inteiro. Como que você vai controlar isso? E daí foi aonde os empresários que começaram a entrar no e-commerce começaram a se deparar com essa situação, começaram a falar sobre esse cenário para o contador, mas o contador também não tem ideia do que é o e-commerce. O e-commerce é relativamente novo para quase todo mundo, né? A gente se aproximou um pouquinho mais por conta da pandemia, mas a pandemia foi há 3 anos atrás. Olha só quantas mudanças que a gente teve num curto período de tempo. Sim. Infelizmente, a classe de contabilidade também não conseguiu ter essa velocidade para poder fazer essas adaptações. Mas também vai conseguir com quantas portarias por dia, né? Boa! Só para você ter uma ideia, existe um levantamento sobre isso. Em média, 46 leis são criadas ou alteradas por dia. Por dia. Nossa! Quem é que dá conta de fazer isso? Consegue essa gestão? Então é um desafio para qualquer contador. Realmente é um grande desafio. E o que a gente costuma falar é que, por exemplo, na classe da contabilidade, onde ele é um parceiro essencial para o empreendedor, ele é como se fosse um médico especializado em uma determinada função. Então ele não pode ser o clínico geral. Ele tem que ser especializado naquilo que você está sentindo a dor naquele momento. E quando a gente fala de e-commerce e de lojas físicas, são especializações diferentes. Sim. Então a gente tem que entender isso para poder orientar o cliente da melhor forma. Legal. Luciano, além de ser um grande especialista aí em marketplace, Lu, você também é meu sócio na agência 2, na Guia-se 2. Guia-se é especializado em franquias e aqui a gente é especializado em e-commerce. Começamos esse projeto em 2024, tenho certeza que já temos alguns clientes, inclusive... né? Com certeza, uma honra. Um cliente nosso. A nossa contabilidade está junto com o time da Guia, realmente está sendo um diferencial enorme para o nosso time de marketing. E tenho certeza que a gente vai avançar ainda mais. E fala para mim, Luciano, qual era o ponto crítico na sua organização que você tinha que fazer para que você ajudasse o seu contador, e no caso eles, a fazerem, calcularem o regime lucro real? Hein? Como eu falei no início, e o Jorge até colocou junto, quando eu falo da mais trabalho, porque no Simples você manda as notas para o contador. E no lucro real não, você, como o próprio nome diz, lucro real. Então você precisa ter despesa. Então você tem que ser muito criterioso no seu dia a dia. Eu vou fazer um exemplo bobo aqui, que todo mundo no imposto de renda fica pedindo recibos, né, durante o ano para descontar no imposto de renda. O lucro real é isso, diário. Tudo que você tem de despesa na empresa, você precisa comprovar essa despesa, seja um almoço ou seja um aluguel, entendeu? Então é esse trabalho que você tem durante todo o mês para comprovar despesas para você ter o lucro líquido, né? E isso é muito relativo, que depois de um tempo você já está no automático. Isso daí vira o seu dia a dia. Você não tem mais, como eu falei no início, você não tem mais trabalho, né? Mas
E antigamente você também aumentava a sua margem de lucro através de uma série de ações dentro da empresa, né? Você poderia diminuir o aluguel, você poderia diminuir um funcionário, você poderia fazer várias coisas para diminuir o custo operacional. E isso eu acho que todo mundo já fez e essa receita já está meio ultrapassada. Aonde você vai diminuir custos operacionais? Através da parte tributária, certo? Só que a parte tributária você tem que ter um Essa contador, organização. né? Um contador que queira, né, fazer isso. que esteja preparado para isso. Hoje você, desses 2 bilhões e 400 milhões que você faz de gestão dos ativos dos seus clientes, alguns no Simples Nacional ou todos no lucro real? Qual a porcentagem hoje? Hoje é 92%, 93% dos nossos clientes são lucro real. Nosso foco é o lucro real. Sim. E isso porque essa é uma outra quebra de paradigma. Né? Porque alguns anos atrás, e ainda hoje, muitos empresários acham que para estarem no lucro real, precisa ser uma grande empresa, com faturamento enorme, aquele prédio gigante, né? E não é essa a questão. Quando a gente fala, por exemplo, em e-commerce, a gente está falando numa média de R$150 mil de faturamento no e-commerce, você já vai começar a perder dinheiro. 150 mil reais. 150 mil reais. E aí a gente vê, e é uma coisa que empreendedor, eu vou perguntar, a margem média, se fosse uma margem de 30%, tá tranquilo, né? 150 mil, eu vou colocar 45 mil reais no bolso, mas essa não é a realidade do varejo, nem no Brasil, nem no mundo. Você sabe me dizer qual é a margem média hoje do eu vou e-commerce deixar brasileiro? pro Luciano aí, que ele sabe bem, ele já passou. Então eu vou contar, lembra, alguns anos atrás, quando eu procurei você, naquela época o meu e-commerce era muito enxuto, o marketplace, né, a minha gestão era muito enxuta e estava 15%, né, isso há anos atrás. E ela foi caindo e caindo rapidamente, por diversas razões, né? Concorrência, tudo, né? Custo operacional aumentando bastante. Hoje, quem está no 6% está feliz da vida. Com 6% de margem. Né? Então ela é muito. Tem que girar muito dinheiro. Tem que girar muito. Tomar cuidado para não quebrar, né? Um soluço, seu negócio já não existe mais. Por isso tem que estar bem organizado. Essa é a questão crucial. Para o empresário que quer entrar no e-commerce, onde você não tem freio, onde seu produto, sua mercadoria pode ser vista em qualquer lugar do país, você tem que ter uma organização como ponto crucial para você começar o seu negócio. Vamos lá. Se eu faturo em média 400 mil reais, que é a média dos nossos seus clientes, e eu tenho uma margem de 6. Vamos falar uma margem de 8, para não judiar muito. Vamos falar uma margem de 8. Vamos falar uma margem de 8. Uma 8 vezes 4, eu vou ter 32 mil reais de margem. A grande questão é o seguinte, se eu fizer uma compra errada, já é. Se eu fizer um movimento errado, essa margem não existe. Você tem que estar bem controladinha. Porque o que acontece no e-commerce? O e-commerce é um tiro de canhão. Né? E quando a gente fala em marketplace, é pior ainda. A velocidade é muito alta de você escalar suas vendas. Por quê? Porque existe um marketplace que está trabalhando com mídia, com milhões de reais ali em parcerias. Então é um negócio muito fácil de você ver. Hoje você pega o celular na mão, tá virando até um costume. Isso aí é engraçado. Porque a gente chega nas lojas agora, a gente pergunta o preço, vai no shopping e pega o celular de novo para fazer uma pesquisa antes de comprar. Então já está virando um novo hábito. Agora você imagina o empresário que está entrando nesse canal, está colocando a mercadoria dele no marketplace, por exemplo, que investe bilhões em marketing e o seu produto já começa a vender a partir do dia seguinte. Se ele não tiver a organização, não tiver o controle mesmo até chegar na última linha, ele pode perder dinheiro muito rápido, porque é muito rápido também para ele escalar. Sim. Olha lá, respondendo a pergunta inicial, como não perder dinheiro, tomar cuidado em escalar rápido e não quebrar ao contrário, né? Por necessidade de capital de giro, não porque está devendo. É só você ver uma loja que vende 150 mil por mês, numa margem de 6%, vai dar 9 mil reais aí, né? Vamos arredondar 10 mil reais de lucro, né? Se ele faz algum erro com algum produto na hora de precificar esse produto, e esse produto de repente
arrebenta de vender no mês e a precificação foi errada, foi embora o lucro. Foi. Uma coisa simples. Ele errou na precificação. Ele errou por qualquer motivo. Quer dizer, errou o frete. Porque às vezes, principalmente no marketplace, o cara coloca o frete X na hora de fazer o anúncio e depois os marketplaces eles atualizam esse frete. Atualizam a partir do primeiro envio. O frete lá estava 30, 40, depois foi feita a cubagem, o peso do produto. No primeiro envio já foi atualizado. Foi atualizado às vezes para 80, 90, né? E o administrador não percebe isso. Sim. Pronto. Ele falou, nossa, vendeu tudo, que bom. Depois, quando você vai ver o lucro... É complicado, né? É. E é uma das coisas que eu começo a pensar que, poxa, está difícil para o pequeno, que às vezes é fácil de mudar aqui, é fácil de errar. É mais rápido para mudar, né? Você imagina as grandes, né? Você pega as Casas Bahia, a Magazine Luiza, outros que estão passando grandes dificuldades. Pois é. Exatamente por essa redução de margem e dificuldade tributária? Sim. Eu pessoalmente eu acho que sim, mas com base em informações que a gente vê hoje em mídias, em redes sociais, na própria internet, porque vamos pensar em carro antigamente, né? Quando a gente era novo. Quando a gente era novo, a gente via ali 4 grandes marcas, né? Então, provavelmente você ia ter um dos carros daquele modelo ali, dessas 4 marcas que tinha. Era fácil escolher até um carro. Hoje você não sabe que carro você quer ter, de tanta oferta que você tem. E na empresa, no varejo, é a mesma coisa. A gente é bombardeado de oferta que você não sabe. Então, o desafio para essas empresas, sejam grandes ou sejam pequenas, é ainda maiores, porque tem muitas empresas que estão digitalizadas. E a partir do momento que elas estão digitalizadas, elas já estão aqui na palma da nossa mão. Sim. Então, é um grande desafio para todo mundo. Com certeza, com o aumento de concorrência, também diminui a margem. Então, você tem que ter estratégias para poder continuar com a margem. Sim. E aí que entra o nosso ponto. Porque no começo é fácil você escalar e ter lucro, porque o seu custo fixo ainda está baixo. Sim. Né? Geralmente o e-commerce, o empreendedor está começando a casa dele, a internet é a mesma que ele usa para assistir os filmes, é a mesma que ele usa para trabalhar. A barreira de entrada é pequena, É né? pequena, e o custo também, os desafios são pequenos, mas em algum momento ele vai alavancar. É mais ou menos o que eu acho em relação à agência digital. A Guia ser uma rede de franquias. E muitas vezes você tem que pensar muitas vezes antes de escalar. Porque o lucro de quando você fatura 15 mil reais, você pode colocar 10 mil reais no bolso. Mas o lucro, às vezes, de quem fatura 40 mil reais é os mesmos 10 mil reais. Isso mesmo. A grande diferença é que em algum momento você pode dar uma atacada e ganhar, mas você corre o risco de crescer o volume de faturamento e cair a lucratividade. Então, às vezes, um pequeno e-commerce tem que ficar pequeno. Pois é. Aí é o perfil do próprio empreendedor. Sim. Se ele quer continuar aquele crescimento ou se ele quer estagnar. E olha só, uma outra questão também no e-commerce, que é um paradigma que inclusive está sendo quebrado agora. O Luciano pode até falar um pouco sobre isso. Porque existia-se antes aquela... Você ficava fissurado para faturar. Então, faturamento era tudo. Pô, a empresa está faturando... Meu concorrente está faturando 500 mil. Eu estou com 100 mil. O que ele está fazendo? Eu quero faturar 500. Aí a hora que você chega nos 500, é fácil chegar nos 500 com o Marketplace. Acredite se quiser, ele sabe disso, é muito fácil. Aí você vai ver seu concorrente, agora já não está mais 500, já está 1 milhão. Você fala, nossa, esse cara está 1 milhão. E você fica aquele negócio que você precisa faturar mais porque o seu concorrente está pegando. E às vezes, faturamento não é lucro. Na grande maioria das vezes, quando a gente fala em e-commerce, inclusive até na parte de franquia, porque você precisa aumentar o seu custo fixo. Você precisa ter o suporte, precisa ter pessoas, você tem uma operação. Então, faturamento não é lucro. E às vezes o cara tem uma margem de 10% quando fatura 100 mil, daí ele vai para 500 mil, ele fatura com 5, 6% de margem, só que o risco dele é muito maior. Muito maior. Eu acho que uma grande maioria, na minha categoria também existiu isso, uma grande maioria se perde um pouquinho no meio do caminho. Porque vamos por o Jorge. O pessoal fala assim, o cara é contador.
Se você falar assim pro Jorge, viu, venha fazer um checklist aqui na minha empresa, né? O Jorge ele vai achar um monte de erro, um monte de coisa que dá para melhorar. Então o cara ele vai crescendo, aquele serviço que ele fazia, aquele trabalho que ele fazia do marketing, às vezes ele fala assim, não quero, eu vou colocar um gestor de marketing interno, né? Alguma coisa sobre anúncio, alguma coisa, não marketing digital. O financeiro, daqui a pouco ele está com preguiça de fazer, daí ele coloca um gerente financeiro. Daí a estrutura, né, Jorge? Fica desse tamanho. Dá um soluço no meio do caminho que Sim. o faturamento cai, não tem mais como ele fazer a gestão desse lucro, que não tem mais lucro, né? Não, legal. E aí, vai piorar com a reforma tributária ou melhorar? Agora ficou um pouquinho difícil. A gente sabe que a reforma tributária está aí, mas a gente não sabe de fato o que realmente vai acontecer, né? O novo pacote ali vai ser apresentado ainda, mas o governo acredita que vai melhorar. A gente, como profissionais da contabilidade, lembrando que eu não sou contador, tá? Eu sou o CEO da empresa, o contador é o Edilson. Mas a gente faz ali a gestão, a gente acompanha todos os clientes e a gente vê assim como um cenário de muitos desafios, principalmente para o profissional de contabilidade. Porque olha só, com a reforma tributária, você vai ter 2 novos sistemas de tributação, o CBS e o IBS, né? Um é federal e o outro é estadual. Só que ele não vai vir do dia para a noite que vai ser trocado um e substituído pelo outro. Ele vai haver paralelamente, ele vai andar junto. Meu Deus do céu. Então ele vai somar. Olha só o desafio. Então é assim, enquanto você está saindo o sistema que a gente tem hoje, de CMS, PIS, COFINS, EPJ, CSLL, está entrando 2 novos, mas ele vai andar paralelamente ainda até fazer toda a migração. Então isso vai ser um grande desafio para os profissionais de contabilidade. Sim. E também para os empresários. Porque aquela zona de conforto que a gente tinha antigamente de, não, estou pagando um bom profissional, estou pagando ele, eu não preciso aprender. Não, vai mudar tudo. Hoje a gente precisa aprender tudo, né? Sim. A gente estava até falando no almoço o que a inteligência artificial está fazendo na nossa vida. E eu estou tendo que estudar inteligência artificial. Pois é. Porque assim, hoje os desafios do empreendedor é muito grande. A gente está em constante evolução. E a gente não tem mais o luxo de falar, olha, eu pago o profissional para ele pensar isso. Eu não quero mais pensar sobre isso. Eu quero só pensar em comprar e vender. A gente já não tem mais essa mordomia. Isso já está ficando pro passado. Eu não acredito que deve existir algum empreendedor que não saiba de marketing digital também. Como que o cara não vai saber de marketing digital? Não, mas eu posso não ser um especialista em gestão de tráfego, em posicionamento orgânico, mas se você é empreendedor, não sabe de pelo menos alguma coisa, o básico de marketing digital, como que você vai contratar uma agência, um profissional para trabalhar com você? É o caminho para o fracasso. Com certeza. E contador também agora. Você tem que ter a base, né, para poder argumentar e para poder construir uma estratégia junto, né? Eu acredito que a Guia-se tem um resultado muito maior com empresários que conseguem argumentar, conseguem discutir estratégias de marketing. Sim. Do que aquele que não consegue, né? Exatamente. Então, o resultado é muito grande. Olha, eu não sei. Aliás, eu sei. A única coisa que vai acontecer que além de aumentar a complicação, pelo menos inicialmente, que o imposto vai aumentar. Porque não tem uma ação que o governo faz em prol. Aliás, só para você ter uma ideia, eu sou optante pelo Simples, porque o meu negócio é serviço. Sim. E tal. A gente tem bem no limite esse ano aí. Mas tem uma coisa que eu acho que é interessante. Todo ano a gente tem pelo menos 4 a 5% de aumento da nossa carga tributária. Por quê? Porque não atualiza a tabela. Acho que 2017 foi a última vez que atualizou o Simples Nacional. Não atualizou. Então é só não atualizar. Você está pagando mais, gente. Ele emite mais moeda, seu dinheiro vale menos e a faixa de imposto de renda, faixa de imposto de faturamento do Simples são as mesmas. E vira uma briga que nem política e futebol, né? Você não consegue explicar isso para o empresário. Fala assim, cara, você está no Simples, o Simples não teve atualização da tabela. Você está preso a uma cultura que já não faz mais sentido hoje. Hoje você é penalizado com faturamento no Simples Nacional. Olha só. Quanto mais você fatura, mais você vai continuar pagando.
Eu vejo que hoje, para quem está no Simples Nacional, falando um pouco de serviço, saindo um pouco de e-commerce, mas a gente já volta aí, é a questão do INSS sobre colaborador, que às vezes, né, pesa bastante, né? Pesa. Bom, mas voltando ali para o e-commerce, qual é a dificuldade desse negócio chamado substituição tributária? E para quem não sabe, explica rapidamente como é que é. A AST, né? Só resumindo o que a gente conversou até agora, e a gente estava conversando no almoço, a maneira simples de se vender uma mercadoria não existe mais, né? Maneira simples, você compra, põe no balcão e vende. A gente estava conversando sobre isso, então não existe mais isso. Para se vender uma mercadoria tem que ser altamente profissional, desde a compra até o último estágio. Realmente tem que estar preparado. Mas ST, né? Todo mundo já deve ter passado em algum momento ali como empreendedor que viu essa sigla. O que é essa sigla, né? É a substituição tributária. Então vamos colocar, por exemplo, a cerveja, né? A cerveja é feita lá, fabricada. Vamos imaginar que isso aqui é a nossa latinha de cerveja da Guinness, né? E o que acontece? Para que o governo consiga garantir a arrecadação de impostos ali na cadeia que vai para frente, então vai passar para o distribuidor, que vai levar para um outro distribuidor, que vai levar para um cara que está revendendo ali no mercadinho, até chegar no cliente final. Então existe essa substituição tributária, onde ele é pago no início da cadeia, né? Então o que acontece? Ele vai se mantendo ali para garantir a arrecadação do imposto em alguns itens que tem maior volume ali de circulação. Então essa é a AST. Falando em e-commerce, a AST, qual que é o grande desafio? O empreendedor, quando vai comprar uma mercadoria com ST, ele tem que tirar um pouquinho a mais, porque ele já paga ali no início, né? Assim que ele recebeu a mercadoria. Lembrando que o e-commerce... E daí o que ele pagou um pouquinho a mais, ele desconta daquele que ele teria que pagar ou não? É mais ou menos isso. Depende do regime tributário, depende da condição ali, dá para fazer um trabalho em cima disso. Mas o maior desafio, e isso até eu quero deixar aqui para todo mundo que estiver assistindo, e tiver com ST, e tiver no e-commerce, é o seguinte: quando a mercadoria entra com a AST aqui no estado de São Paulo e a gente está vendendo para outro estado, a AST é paga de novo. Ele é bitributado. Só que existe uma outra questão. Geralmente quando a gente vende no e-commerce, a gente está vendendo para o consumidor final. Então não precisaria mais recolher a AST, já morreu. Então hoje a gente tem um desafio, isso nos nossos escritórios ainda, acompanhando a operação dos nossos clientes, de fazer a recuperação do ICMS ST pago bitributado quando essa mercadoria vai sair para outro estado. Então realmente é um tema aí que chama muita atenção e também tem muito dinheiro na mesa. Inclusive até a gente tem um cliente nosso que está fazendo um projeto junto com vocês, né? Então é um parceiro em comum aí e ele tem muita ST. A gente foi fazer um levantamento ali dos últimos 2 anos do que ele tinha pago bitributado e chegou aí no valor de 200 mil, 300 mil reais, algo assim. Nossa. Então é assim, quanto dinheiro que E ele tem consegue resgatar isso? Sim. Ele consegue, ou com dinheiro em conta, ou consegue compensar ele nos próximos impostos que estão a vencer. Sim. Então, olha o dinheiro que tem na mesa, na parte tributária, e eu não estou mais falando de margem de venda de produto. Sim. Não estou mais falando sobre isso. Então, olha como que é importante a questão do jogo tributário para o empreendedor. Quando a gente fala em 150 mil reais, no e-commerce é fácil você alcançar esse número. Muito fácil. Sim. Agora, com 150 mil... eu já posso estar perdendo dinheiro? Pode. Sim. Pode. E assim, a gente está falando de uma regra. Se a gente estava falando ali de 46 novas leis que pode estar vindo ali por dia, a média, você imagina quanto dinheiro tem de outras oportunidades ainda que o empreendedor pode ter. Sim. E às vezes acaba passando despercebido porque ele está focado no Simples Nacional. Legal. Ô, Luciano, tem muita gente mudando de estado para pagar menos imposto? Tem. Os próprios marketplaces, né, estimulam isso, né? Mas para o pequeno, ainda para o que fatura aí 150 mil, né, eu já vi alguns
fulfillment né, particular, se estiver em outro estado. O que é fulfillment? Full, Eu sou ignorante, o pessoal aí tá vendo, em e-commerce eu conto mais com o meu sócio aqui, com os meus franqueados, mas o que é fulfillment? Você já comprou uma mercadoria no Mercado Livre e a entrega foi full? Sim. É isso. Significa que a mercadoria do seller, do comerciante, ela está dentro do galpão do Mercado Livre. Está dentro do estoque do Mercado Livre. Marketplace. Do Marketplace. A Amazon tem isso também? Tem. Hoje em dia é um momento, já é algo consolidado já. Sim. Grandes marketplaces já estão operando já com essa questão de ter o seu estoque próprio. Você tem a vantagem de não precisar botar a mão no produto, né? Você compra, manda para lá e aí a nota fica lá. Como é que faz a nota que o seu fornecedor te mandou? Fica no galpão e como é que é isso? Daí ele abre uma filial dentro do galpão, como operador logístico. Aí passa a emitir a nota de saída a partir do galpão. Nossa Senhora. Só que vamos supor, o full dos marketplaces funciona perfeitamente. Ninguém tem reclamação. Mas esses galpões, esses fulfillments, né? Que são particulares, né? Tem muito problema. Porque precisa de um sistema, de um software de gestão porque desafio. você está fazendo a gestão de vários sellers dentro do próprio galpão. Sim. Então tem alguns amigos que não tiveram um bom... E lá no seu escritório tem bastante gente que mudou, principalmente acho que em Extrema, se não me engano, em Minas Gerais, que o pessoal tem mudado muito para lá. Sim, porque o que acontece? Vamos falar, por exemplo, no lucro real. Né? Depois provavelmente a gente vai ter que chegar nesse ponto aí, mas existe a questão do diferencial de alíquota, né? É uma parte do ICMS que você vai pagar para o estado de destino. E para você sair disso, você teria que abrir uma filial, por exemplo, uma operação naquele estado que você mais vende. Transfere sua mercadoria para lá, deixa sua mercadoria já naquele estado de destino e quando um consumidor final daquele estado comprar, aí você não tem a questão do DIFAL. Né? Essa parte do ICMS aí que é pago na operação de empresas fora do Simples Nacional. Então, tem muitos clientes que fazem isso e hoje, atualmente, existe aquela chamada guerra fiscal dos estados, né? Cada estado tentando trazer mais empresas ali em troca de benefícios. Né? A gente pega Minas, por exemplo. Minas explodiu porque... Particularmente, eu acho que eles têm a melhor condição aí de regime especial de tributação para quem está no e-commerce. Então, você imagina ali uma operação onde você tem 18% de alíquota, você vai pagar só 6%. Nossa, pois é. Quem está pagando 12% vai pagar só 2%. Na venda interestadual, daí ele fica só 1,3% para o estado e mais o DIFAL. Então, são coisas que a hora que você coloca ali para poder estar fechando a apuração do cliente, ele tem vantagens enormes. Sim. Mas eu já vi empresas inteiras mudarem, né? Sim. Para Extrema. É o que eu mais uso. O Mercado Livre tem uma... Tem, a operação do Fulfillment, eles têm lá. Todos os marketplaces vão seguindo, né? Importadores, né? Tem importador que foi para Itajaí, né? Santa Catarina. Exatamente. A questão da importação também. A questão da importação está muito envolvida para quem está no e-commerce. Sim. Agora uma dúvida minha. Com essa reforma tributária, isso daí continua? Então, um dos principais fatores da reforma tributária é quebrar a guerra fiscal entre os estados. Na verdade, é quebrar o estado que está ganhando. Agora, né? Agora fica um grande problema, né? Porque o que acontece? Os estados não vão querer perder a receita, né? Isso, na minha visão pessoal, não vão querer, até porque ele conta com aquela receita, né? É a mesma coisa, a gente conta com esse valor ali nas nossas empresas, né? Então, o que pode ser feito? O que vai ser feito? Aí é nos próximos capítulos que a gente realmente vai saber, mas vai ser um grande desafio. Legal. E, por exemplo, eu tenho um pequeno e-commerce e eu vendi para Minas Gerais. O que eu tenho que calcular de diferença de imposto? Eu estou aqui em São Paulo, minha sede é em Indaiatuba, onde a gente está aqui. Teve uma compra lá em Minas Gerais. O que eu preciso me preocupar em relação a essa compra? Basicamente é o DIFAL, o diferencial de alíquota. E isso é uma questão que muitos empresários tentam virar as costas para isso. Hoje, quando fala de lucro real, o pessoal também pensa lucro real de 5 anos atrás. Hoje o RP ele ajuda muito, demais. Os sistemas eles estão fazendo tudo, até a
a conta, né, do DIFAL, emitindo a guia. Eu tenho, na guia assim, a gente tem um parceiro, é o Bling, que O Bling. fatura bastante, Muito conhecido. assim, bem robusto aí, apesar de ser fácil de mexer, não e barato, né? Isso é barato. Sim, o Bling é. E integra com a Nuvem Shop. Então já você não precisa ficar pesquisando horrores para começar de uma maneira tecnológica, né? O Bling hoje fechou o mês, deu meia-noite, né? O Bling já emite todas as informações e já manda para o contador, né? E pra gente é lindo, porque ele abre lá. Não só o Bling, né? Todos os RPs hoje já estão personalizados dessa forma, onde já abre um espaço para o próprio contador estar lá retirando as informações que ele precisa para fazer as apurações. Sim. Então, assim, tá tudo muito fácil. Aí, mais uma vez, a gente volta naquele ponto da organização. Então, o empresário que está entrando com isso, ele tem que estar com o seu RP e tem que ter a organização das informações lá. Então, organização é para a vida. Então, é só ele colocar todas as informações ali dentro. Todas. Pronto, tá aí o sistema, Vendeu, a Sordinatuba vende para Extrema, fazendo o caminho inverso, chegou lá, a diferença é ali. E aí, esse que é o problema, né? Porque eu vi uma margem baseada para venda de São Paulo, né? Ó, minha taxa de imposto é isso, tal. Mas eu vendi para lá. Aí eu tenho que pagar ainda mais imposto. Você vai pagar uma diferença, né? E essa diferença vai cheia para o estado de destino. Pois é, e aí, cara, como é que você faz, né? Porque... Então, outro lado do Marketplace é isso. O Marketplace, ele não te dá a chance de você colocar valores diferentes para estados diferentes. Você acaba tendo estado que você não vai ter lucro. Entendeu? Não vai ter lucro. E vai ter prejuízo. E você não dá para tirar daquele estado. Mano, não entregamos nesse estado. Às vezes pode até colocar. Eu acredito que não dá, né, Luciano? No Marketplace não tem, né? No e-commerce, né? Você já tem algumas possibilidades. Não é engessado, mas no Marketplace não. Legal. No Marketplace, muitos estados do Nordeste, onde a diferença de FAO é alta, você vendia, mas não tem lucro. Né? Luciano, qual é o principal benefício de Marketplace? Hoje eu vejo que o maior é o Mercado Livre aqui no Brasil, seguido pela Amazon, e aí vem outros, até Magazine Luiza, outros que estão mudando seu negócio, modelo de negócio. Mas qual é o principal desafio e qual o principal problema? Benefício e desafio. Então, o que você olha assim? O benefício, eu vou falar o benefício para quem está começando e não conhece muito. Está tudo pronto, né? A logística está pronta, está tudo de mão beijada. Existe um valor alto para isso, né? São muitos, é uma alíquota, né? Quantos por cento são hoje? Na maioria das vezes é 16, de 15% a 18%, né? Sim. De taxa para fazer todo o sistema funcionar, né? Daí a logística dele também, a logística do Mercado Livre é ótima, né? Os produtos os produtos são entregues muito rápidos, mas também tem um custo alto para isso, né? E dentro do Marketplace existe uma concorrência muito grande, praticamente um canibalismo, né? Que todo mundo fica abaixando os valores para poder vender. Então sua margem fica muito pequena, muito pequena. Então esse que é o problema, mas te dá você fica um pouquinho numa zona de conforto. Você senta, colocou o produto lá, fez algumas eles têm, né? Algum marketing também dentro do Mercado Livre, né, que está ali fácil para você fazer. Não vou dizer que funciona muito, porque está todo mundo fazendo do mesmo jeito, então não dá um resultado, mas você fica numa zona de conforto, tá bom? É um pouquinho mais fácil. Então esse é o benefício do Marketplace, né? Agora, se você falar o lado ruim é a margem não tem. Sim. Então, o e-commerce, se você tiver o seu site, né, ele te dá possibilidades de você trabalhar um pouquinho menos engessado, procurar alternativas financeiras. No Marketplace não faz uma negociação financeira para diminuir as taxas, né? Se você vender em 2 vezes ou vender em 10 vezes, é a mesma taxa. Se você tiver o seu e-commerce, você tem uma negociação bancária, alguma coisa assim, né? Você pode negociar frete, se você vai fazer o seu ecossistema, entendeu? Mas você vai ter um CAC, que é um custo de aquisição de clientes, às vezes maior do que
no marketplace. O marketplace está cobrando. Só que esse CAC ele pode ser diluído pelo que a gente chama de lifetime value do cliente. Então, você sabendo quem é o seu cliente, você pode impactá-lo de maneiras diferentes, com cupom de desconto, enfim, você pode aumentar. Sim. Então, se você fizer 100 vendas num dia dentro do marketplace, o marketplace tem 100 clientes. Você não. Você é quase um funcionário dele, né? Sim. É lógico que você pode pegar as informações desse cliente, você pode pesquisar através do CPF, número de telefone, alguma coisa assim, e buscar fazer uma interação, um relacionamento com o cliente. Mas o Mercado Livre não te dá mais nada, não te dá isso. Não dá o telefone. Eu acho que é bacana o empreendedor ele saber desses dois caminhos e trabalhar eles paralelamente. Sim. Né? Porque o marketplace é um canhão realmente. A pessoa que está lá na casa dele quer fazer um negócio diferente, o marketplace ele vai ter um resultado muito, muito superior do que se ele montar uma loja física ou ele montar um e-commerce naquele momento, naqueles resultados rápidos. Agora, o e-commerce, ele dá um equilíbrio nas contas, né? Sim, porque você tem o cliente na sua mão, onde você entrega uma experiência para ele através de cupom de desconto, enfim. E depois você faz o equilíbrio. Eu acho que é muito importante você estar nos dois. Os dois. A gente participa de um evento que é o Fórum E-Commerce, que acontece todos os anos, e o público-alvo do Fórum E-Commerce é empresas que não estão no marketplace. E assim se fica de queixo caído no faturamento de alguns empresários que estão lá. Você fala assim, nossa, como é que ele chegou nesse número com o e-commerce? O marketplace não conhece o e-commerce ainda. Daí a margem é bem diferente dessa que a gente está falando, né? Só que daí o que acontece? Agora está existindo um movimento que quem está no e-commerce quer ir para o marketplace também. E quem está no marketplace quer ir para o e-commerce. Então tem que ter os dois caminhos. Mas uma parte dessa margem fica no marketing também, né? Então essa não é que eu vou lucrar 12 ou 16% a mais. Mar de rosas, não. Mas você vai aumentar ali, você vai de 8 para 10, 8 para 12% de lucratividade e vai ter a possibilidade de se relacionar ter com recorrência. o seu cliente. Ter recorrência. Essa que é a questão. E assim, se o empresário estiver no regime de lucro real, você consegue fazer o aproveitamento nos dois cenários. Né? Então, que nem, por exemplo, a atividade digital é essencial que ele invista no marketing. Senão ele não é visto. Né? Eu não tenho uma loja física que eu coloco meu banner, as pessoas passam lá na frente e nossa, está tendo promoção do celular. Não. Então eu tenho que investir. E nessas duas formas aí de investimento, tanto faz no marketplace como no e-commerce, e com o marketing digital também, onde envolve vocês, a gente consegue fazer aproveitamento de parte desses investimentos para utilizar no imposto de renda e na contribuição social. Sim. Legal. Então ainda existe aproveitamento. Olha como é que o jogo vai mudando, né? E eu vou fazer uma pergunta bem de iniciante. Tem gente que começa com MEI no e-commerce? Você vê? Tem. Tem muitos. Depois ele vende tão rápido que daí já extrapola o MEI, daí ele tem que pagar multa ainda com... Olha só, para que todo mundo entenda, o MEI, hoje, 2024, o faturamento mensal é R$ 6.750. O anual é 81 mil no ano. Só que daí, o cara vai lá abrir a empresa dele, ele está agora no mês de outubro, tem o mês de novembro e o mês de dezembro. Ele quer acreditar que os 81 mil ele vai poder usar nesses 2 últimos meses. Então fica 40.500 para cada um. E não é isso. É o 6 É 6.750 ou 81 mil no ano. Sim. Mas é dividido isso. Então ele pode faturar 12 mil, 13 mil reais e pronto, acabou. No máximo 6.750 reais, exatamente, que são os 2 últimos meses. Zé, Então olha o paradigma que quebra. E outra coisa, os 80 mil, né? Às vezes ele está com 60 mil no mês de setembro, outubro, só que ele dá uma guinada, numa Black, ele dá uma guinada e extrapola no meio do mês, já extrapola. Já estoura. Ele estoura, e daí é uma complicação. Aí olha só, porque assim, o MEI, você não é obrigado a ter contador. Você cria a sua empresa na internet.
Se não tiver orientação, o que você vai fazer? É. Puxa, vendi 10 mil, 12 mil, já estourei o faturamento, e aí? Não, e vamos lá, né? O MEI é muito bom. É bom. Não pro e-commerce. Não pro Não, e-commerce. então tem que tomar cuidado aí, porque Sim. a gente não está aqui falando mal do MEI, mas Não. no e-commerce você vai tomar prejuízo. Sim. Né? É muito E o fácil. tema aqui é não perder dinheiro no e-commerce. Sim. E no mês você vai perder dinheiro. Eu vou até usar um pouco as palavras ali do meu sócio, do Edilson. Ele fala assim, nossa, no e-commerce, se você pensa em abrir e-mail para vender no e-commerce, não, continua no seu emprego, é 6.750. Se você colocar uma E ainda sendo sujeito a tomar multa. Meio salário mínimo. Continua lá na sua empresa do jeito que você tá bom. Agora, se você quiser realmente ser um empresário, aí já pensa no lucro real. Sim. Né? Então, os cenários para cada momento que a gente coloca ali que é importante para o empreendedor. Legal. E essa documentação, por exemplo, já é tratada automaticamente? Vamos lá que o Luciano tem o Bling, colocou lá o que eu vendi. Você coloca as despesas com notas fiscais também, de custo, no Não. Bling? Eu coloco para controle meu Sim. interno, né? Sim. Mas daí eu mando via e-mail, Sim. via WhatsApp, via as notas para o contador. Hoje, praticamente, o contador não tem papel mais. Não. É tudo as notas que ele mandou por e-mail e aquilo lá que você tirou do sistema em relação ao faturamento. É isso Funciona mesmo. assim. É isso mesmo. Principalmente no e-commerce. Tudo digital. E eu tenho meu mesmo contador há 24 anos, que começou com meu cunhado, daí ficou o sócio dele, o meu contador faleceu, hoje é o filho dele que toma conta, e eu entrava lá, era só caixa de papel. Hoje não tem mais essa caixa de papel. Era terrível isso. Tem só de legado, aquelas que já era, que você não pode jogar fora E ainda. daí você tinha que ter aquelas empresas ainda que fazia o motoboy, ia lá e buscava aquelas caixas para poder armazenar. Era uma loucura. Hoje não existe mais. E daí você tem o protocolo pro cara assinar que você está entregando a caixa, depois ele fala, não, uma caixa não está aqui. Sabe o cupom E baixar a nota ali, fica lá olhando ali. O cupom fiscal, quando você pega para despesa, né? Despesa, algum tipo de despesa, como um restaurante, já tira foto, porque se você for tirar foto no final do mês para mandar para o contador, ela já pagou, né? Apagou. Você perdeu. Então tudo é digitalizado ou foto, né? E lixo. E tem alguma coisa que a Receita não aceita como pagamentos de despesa da empresa? Alguma coisa que ela fala assim, não, isso não é despesa da empresa, isso é do sócio. Tem alguma coisa nesse sentido aí ou não? Tem. Mas assim, basicamente, o que a gente fala ali para o empreendedor, principalmente no lucro real, né? A gente fala para que ele realmente se acostume com isso. Sempre peça notas fiscais onde ele identifica o CNPJ dele. Então está indo abastecer o carro da empresa, peça a nota fiscal. Está pagando o aluguel, faça o contrato ali com o CNPJ, tem esse contrato, né, que comprove realmente que você tem aquele aluguel da empresa. Conta de água, de luz, passa no CNPJ. Os gastos que o empreendedor tem não fica misturando junto com o da empresa, né? Tenham coisas separadas, porque isso aí realmente conta. Vamos falar bem do Marketplace? No caso do Marketplace, todas as despesas do Marketplace entram como despesa. Perfeito. Então, por exemplo, a comissão dos 17%, 18% que ele está falando, a gente usa para a questão ali do lucro real, né? Então deixa eu ver como leigo. Já sou empreendedor há bastante tempo, mas eu fico imaginando quem está começando agora. Seguinte, se eu tiver o Simples Nacional, eu faturei 100 mil reais. E aí eu tenho uma alíquota ali por volta de 10 mil reais. Pode ser isso, pode ser mais, enfim. Certo. Então eu vou pagar 10 mil reais. Agora, se eu tiver independente se eu lucrei. Se eu posso ter gasto 110 mil, eu gastei 110 mil, faturei 100 mil, eu vou pagar 10 mil reais. Exatamente. Sim. Não importa se tem lucro ou prejuízo, você vai Sim. pagar em cima do faturamento. No lucro real, eu faturei 100 mil e eu gastei 110. Nesse caso, quais impostos eu não vou pagar? O IR e o CS, porque você deixou ter lucro. Sim. E aí, às vezes, isso é bem representativo. Com certeza. Vamos falar, por exemplo, no varejo. A gente consegue imaginar um cenário onde grandes lojas conseguem garantir o que ele vai vender dentro do próximo mês? Não.
A gente não consegue ter esse controle. Em algum momento pode vir um vizinho mudar aqui, ou um site fazer uma promoção, tirou todos os clientes desse... Acabou. E aí? E aí? Quando a gente fala que está no lucro presumido, como é que você vai declarar, ou no Simples Nacional, como é que você vai declarar que você teve prejuízo? Não importa. O que você faturou, a questão de ter prejuízo ou não, é o problema do empreendedor com a organização dele. No lucro real já é diferente. Isso no varejo ele se encaixa muito bem. Vamos falar, por exemplo, numa indústria. Uma indústria, se eu começar a fabricar aqui 100 mil copos desse aqui, eu tenho meus fornecedores ali, tenho meus clientes, mas se em algum momento eu ver que eles eu não estou conseguindo vender, eu vou dar um jeito de queimar, vou dar um jeito de fazer alguma coisa. Agora, e o varejo? Como é que faz isso? O capital dele está lá, é uma empresa que depende daquilo, né? Então, o lucro real ele faz todo sentido, principalmente no marketplace. Por quê? Comissão que ele paga para os marketplaces, a gente consegue também aproveitar ele no IR e no CS. O Ads, né, que é aqueles investimentos ali do marketing para aparecer o seu produto, a gente também consegue estar aproveitando. Frete, cara, o frete está totalmente envolvido com o marketplace. No custo do produto. Exatamente. Por exemplo, o Simples Nacional, muita gente tem dúvida, será que eu devo declarar? Deve, está na lei. Tem que declarar todos os custos, que o frete tem que estar na nota fiscal. Só que no Simples Nacional ele vai se somar como faturamento. Você não é uma empresa de logística. Pois é. Mas ele faz parte da operação. Então, Zé, mas você entendeu o que é lucro real? Todas essas notas, chega no dia 31, dia 1º, né? Tem que puxar todas essas notas. Então são esses trabalhos, né? É simples, não é tão complexo. Sim. O complexo fica pro contador. Cara, aí pro contador é um desafio. Sim. Porque você tem que pegar todas aquelas informações para aplicar as principais, né, os impostos principais e depois os impostos acessórios. E os acessórios é onde tem a complexidade. Sim. A margem de dar algum erro na apuração é por parte disso. Então é por isso que muitos contadores não gostam muito de trabalhar o lucro real. Agora eu quero entrar no assunto polêmico, que é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é o seguinte: eu vou ficar aqui, essa nota eu não vou emitir, eu vou mandar um recibo lá no Mercado Livre, na Caixa. Já aconteceu, já recebi lá, e não era nota fiscal, era um recibo que o cara faz uma impressão lá. Só que o dinheiro entra na conta. A Receita Federal, ela faz vista grossa. Como que está acontecendo hoje, Jorge? Você acha que isso pode dar certo em algum momento? Hoje já não dá mais certo. Hoje já não dá mais certo. É assim, a gente sabe que o STJ, há algumas semanas, já liberou aquela questão do sigilo bancário, né, para empresas, né? Então é assim, o Pix foi só uma abertura, né? Hoje está todo mundo já adaptado ao Pix, né? Às vezes a gente deixa até de usar o próprio cartão ali por conta de fazer o Pix ali que você abre o aplicativo. Então as informações bancárias, a Receita já tem. A Receita já sabe quanto que entra na sua conta. Quanto que entra na sua conta, independente da empresa. Essas informações já existem. Pois é. Então, assim, a qualquer momento, ele vai usar essas informações que ele já tem. E não vai precisar um fiscal ir na sua loja, né, Luciano? Só bater o CPF ali no... E eu acho que a minha impressão é o seguinte: ela já sabe que você sonega, ela só não te cobra porque aquilo que você sonega é mais barato do que ela gastaria para te cobrar. Então, se ela gasta mais, vamos supor que você está sonegando lá R$1.000 de imposto. Então ela fala assim: não, para cada contribuinte que eu cobrar, eu tenho um custo de R$2.000. Então eu falo, ele sonega 1.000, então não vou cobrar. Mas a partir do momento que você fala, então está funcionando, estou sonegando R$1.000, estou falando em algumas proporções, pode ser bem mais do que isso. Não, já que está funcionando com R$1.000, eu vou para R$3.000, vou sonegar R$3.000. E daí ela fala assim: não, agora já fica mais barato eu cobrar do que não cobrar. Então ela vai te cobrar, mas não tem nenhum fiscal para apertar botão, é a inteligência artificial que vai fazer isso. Então não tem mais jeitinho brasileiro. Não tem. Eu já vi inteligência artificial que você coloca só o nome da pessoa, você consegue levantar as empresas. Sim. Só o nome. Você não precisa nem do CPF. Eu vou te falar que já tive um software de consulta onde pelo telefone.
Eu sei o nome da pessoa, eu ligo todas as pessoas da família dela, as empresas, alguns imóveis. Ah lá. E é Big Data. Aí a gente vai achar em algum momento que a Receita não tem essas informações. É como você falou, não tem braço suficiente e isso acaba elevando o custo para estar cobrando o empresário. Mas em algum momento vai fechar essas contas. Em algum momento vai ficar simples. Hoje, que nem, por exemplo, uma das formas ali que você pode ter o seu negócio bloqueado, a inscrição estadual bloqueada, é quando o fiscal vai no local e não vê que a operação está funcionando naquele local, por exemplo, né? Sim. É uma operação fraudulenta. Então, o que ele vai fazer? A hora que ele chega no escritório, vai lá e bloqueia a inscrição estadual. E daí fica por conta do empresário ir lá e se apresentar. Então, não é o fiscal que vai atrás depois disso. Sim. Aí o fiscal que vai lá, por que você travou aqui? Pô, eu não estava lá, mas também não deixou plaquinha, não deixou nada, como é que o fiscal vai saber? E hoje, a inteligência artificial está trabalhando para isso, para que o fiscal não precisa mais sair lá pessoalmente. E daí é o empresário que vai ter que buscar ele lá atrás da mesa. Bom, cara, foi extremamente gostoso conversar com vocês. Na Guia, se a gente tem o Luciano, também tem outros profissionais que são especializados em e-commerce. Não vou citar os nomes, mas vai estar aqui embaixo, tá? Eu prometo. Porque eu não sei de todos que trabalham com e-commerce, senão vão falar, mas falou dele e não falou de mim. Então, enfim. Tem ciúme e eu vou deixar todos os nossos especialistas em e-commerce, assim como o Luciano aqui embaixo. O Jorge também, para quem quiser saber sobre uma contabilidade especializada em e-commerce, para entrar em contato com você. Boa. E é isso, quero agradecer. E aí, manda uma mensagem para o empreendedor que está começando agora no e-commerce e está na escolha de um contador. O que ele tem que ver? Não, legal. A mensagem que eu faço é de você buscar profissionais que façam sentido para aquilo que você está planejando abrir, né? Então, falando em e-commerce é muito fácil de você vender. Então, você tem que ter profissionais que entendam da mesma linguagem. Você estava com a dúvida do full. Provavelmente um contador que não está no e-commerce também vai ter a mesma dúvida. Então, para quem está no e-commerce, procure se cercar de profissionais que também estejam na mesma área, para que vocês consigam ter essa mesma linguagem, já identificar possíveis dores que você pode já ter lá na frente, naquela conversa, e já fazer um planejamento para isso, para que essa dor não se transforme num prejuízo para o seu bolso. Sim. Então esse é o recado, Legal. Buscar parceiros realmente que dividam esse dia a dia com vocês aí na área do e-commerce. É mais ou menos como você escolher por uma franquia. Você já vai com gente que conhece o negócio, não vai ter curva de aprendizado, é isso aí. É bem isso. Lu, para quem está começando agora. Todo mundo quer começar com um produto, né? E hoje a internet é um mundo louco, né? Então todo mundo oferece produtos para você começar na internet. Então se você tem alguma dúvida sobre o produto, faça uma lista delas. E converse com alguém, converse com a gente da Guia, assim, para a gente fazer mesmo uma análise desse produto, para ver se esse produto dá lucro. Converse com o Jorge para ver toda a tributação desse produto, para ver se realmente é viável vender alguma coisa que você sonha, né? Tem gente que sonha vender pela internet. Sim. Então vamos colocar esse sonho no papel primeiro, antes de você colocar dinheiro. É isso aí. Então é melhor pagar uma assessoria dessa, né? Investir numa assessoria dessa para a gente ter um passo antes do que você colocar estoque, empresa, tudo e depois ver que não valeu a pena. Vamos fazer um estudo primeiro antes de começar. Legal. Obrigado. E tem 3 coisas agora. E o último é o melhor. Essa é um gancho, né? Para o pessoal ficar até o final. Então, primeiro, dá uma olhada, ver se você está inscrito aí. Se você não está inscrito aí, baita sacanagem, né? Pô, assistiu até agora, pegou um conteúdo legal. E eu vou deixar no card aqui no final do vídeo aquele também episódio falando de e-commerce, falando como vender, né? Porque aqui a gente falou como você tratar a venda tributariamente e alguns aspectos legais do negócio, precisa saber. E a terceira coisa que eu falei, se você quiser o meu livro, de graça, obviamente, o PDF, você vai lá no Zé das Franquias. Deixa eu pegar aqui, que tá aqui na câmera, ó, que é o meu livro. Tem o PDF gratuitamente, você vai lá no Zé das Franquias e vai lá no meu direct e fala, eu quero o livro. Só que fala com educação. O cara chega lá e fala, eu quero. Eu quero o quê? Você quer um abraço? Um o café? que você quer? Um café? Não.
Enfim, eu quero, você fala assim, Zé, por favor, me manda o livro, eu vou mandar o PDF para você, eu mesmo vou mandar, ou a Cris, que é minha assistente. Beleza? Então é isso aí. Mais uma vez, se inscreve. E se você quiser ganhar o livro também, impresso, aí você coloca aqui no comentário, eu quero, que a gente vai sortear o livro aí. E aí o frete, inclusive, é por minha conta, né? Olha Ok. Presente não paga imposto, Então, não paga. Quem paga é você ali. eu vou pagar. Olha como você é bonzinho. Pois é. Pessoal, valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Tá joia. Até mais, Obrigado, obrigado. Zé.